Bom dia, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um 757. Todos os dias, 7h57 da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui no Facebook pra gente ter uma conversa sobre como realmente o que fazer pra gente ter uma vida feliz, saudável e realizada. Eu sou Cristiano Silva Zanetti e seja muito bem-vindo. Muito importante que é imaginação. E como é que a imaginação influencia na nossa vida e qual é a sua importância na nossa vida? E eu já queria deixar o meu bom dia pra Maria. Bom dia, Maria, como é que você tá? Como é que amanheceu o dia por aí? E já vai deixando o seu comentário e já vai compartilhando também. Quanto mais vocês compartilharem, mais o Facebook entrega para as outras pessoas e mais pessoas assistem e todo mundo fica muito mais feliz. Bom dia, Zulema, tudo bem? Como é que vão as coisas por aí? Como é que vai a quarentena? Legal? Nossa, ontem tava uma chuvinha por aqui. Tava uma coisa maravilhosa. Hoje tá um sol muito bonito. Gente, vamos lá. Bom dia, Suelen. Olha, o pessoal tá todo mundo acordado. 17, 23. Muito bem. Vamos lá. Gente, imaginação. Como é que anda a imaginação de vocês? Conta pra mim aí. Você é bom de imaginar as coisas? Você é ruim de imaginar as coisas? Me fala, me conta um pouquinho. Por quê? Porque, gente, a imaginação é uma das nossas altas faculdades da nossa mente. Imaginação é uma delas. A gente tem intuição, a gente tem memória e a gente tem algumas outras que eu vou falar, que a gente vai ser tratado outro dia, mas hoje é imaginação. Imaginação, gente, tem uma importância fundamental na nossa vida. E por que, Christian? Por quê? Porque na imaginação é onde é fabricada as peças da nossa vida. Olha só que legal, gostei dessa comparação. Vocês já devem ter visto alguma fábrica que fabrica as coisas, não devem ter visto? Bom dia Zanetti, tudo bem? R Zanetti, gostei, R Zanetti é um bom nome. Bonito nome. Fábrica, gente. Fábrica onde se fabrica as coisas. Por exemplo, a fábrica que fabricou esse meu celular. Eu acho que provavelmente esse meu foi fabricado em Manaus, mas montado com peças de vários lugares do mundo. Então eles têm um lugar onde eles pegam, reúnem essas peças, pum, e cria o celular. E a nossa imaginação é a fábrica que fabrica as coisas da nossa vida. Os sentimentos que a gente vai ter, os resultados que a gente vai ter, a disposição que a gente vai ter, a saúde que a gente vai ter e tudo isso. Ah, Christian, mas de onde você está tirando isso? Bom, eu tô tirando isso de alguns estudos, tô tirando isso da Bíblia e desse livro aqui, ó. Esse livro aqui tem um capítulo todinho só falando sobre a imaginação, mas ao longo dele também, todo ele vai falando um pouquinho sobre a imaginação. Gente, imaginação é a nossa faculdade que a gente consegue ver as coisas na nossa mente. E eu gosto de separar essa palavra em duas. Imaginação, uma imagem que te leva à ação. Separa, imagina e ação, de ação. A imaginação nos leva a agir, a imaginação nos leva à ação. Bom dia, Sidney Lima, tudo bom, cara? Como é que você tá? Fala aí se tá chovendo ou se tá sol aí. E me diz como é que tá a sua imaginação. Bom, gente, queria só fazer um experimento para vocês começarem a entender um pouquinho mais sobre o que eu tô falando, pra gente começar a girar na mesma frequência aqui, com a mesma sintonia de pensamentos. Eu quero que vocês façam o seguinte: não pensa numa bolinha vermelha. Não pensa que você tá segurando uma bolinha na sua mão. Bom, na verdade é para você pensar. Pensa. Fecha seus olhos. Digamos que você está num gramado verde, de pé, segurando uma bolinha vermelha na mão. Quantos conseguem ver a bolinha vermelha, gente? Coloca nos comentários aqui para mim. Quantos de vocês conseguem ver essa bolinha?
Pessoal lá de Salgado Filho, Paraná, um abraço. E respondam pra mim quantos de vocês conseguem ver uma bolinha vermelha na mão. Por quê? Porque essa faculdade de a gente conseguir ver algo na nossa mente, gente, isso é imaginação. Imaginação. Por exemplo, quando eu falo pra vocês, não pensem no macaco vermelho. Macaco vermelho mais pra marrom, né? Geralmente macaco é mais pra marrom. Não pensem no macaco marrom. Gente, essa faculdade que traz pra sua mente essas imagens é a imaginação. Ó, a Suelen tá falando que consegue. Geralmente vai ter muita gente aí que vai conseguir. E principalmente quando a gente fala que não é pra pensar, aí que pensa mesmo. Quando eu falo assim, ó, não pensa não lembra da sua avó. A avó vem na cabeça na hora. Ou seja, isso aí tá gravado na nossa cabeça. E quando a gente essa faculdade, a gente fecha os olhos e a gente consegue ver a nossa avó, que a gente fecha os olhos e consegue dar um abraço na nossa avó, que a gente consegue fazer tudo isso na nossa mente, isso é a nossa imaginação, galera. Então, sejam bem-vindos, agradeçam a imaginação de vocês, que realmente ela foi um dom dado por Deus para todos nós. Amém? Posso escutar um amém? Digita um amém aí nos comentários para mim, então. Gente, agora, olha como é que é interessante esse verso aqui. Eu vou voltar a falar nele porque ele tem uma função importantíssima na nossa vida. Importantíssima. Olha só. Provérbios 23, versículo 7. Porque como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Vou repetir. Assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Tá bom? Gente, só parando pra ler um comentário aqui. Tá, Zulema, depois eu comento seu comentário, tá bom? Gente, assim como a gente imagina, a gente é. Olha que interessante. Lembra que eu tava falando pra vocês que a nossa imaginação é a fábrica que fabrica as coisas na nossa vida? E exatamente assim, porque a gente tem essa sala de produções que se chama imaginação. E quando a gente imagina as coisas, isso tende a se tornar reais na nossa vida. Christian, mas o que determina se isso é uma realidade ou não? Algumas coisas determinam, por exemplo, a intensidade que você imagina isso e a frequência que você imagina isso. São duas coisas eu acho que determinam essa questão da nossa imaginação. O tempo que você foca nisso e a intensidade que você foca nisso. Agora, olhem só isso aqui. E eu não vou entrar aqui em muitos fatores, mas o nosso foco aqui é realmente ter uma vida feliz, realizada e saudável, tá bom? Esse é o meu foco. Não vou ficar falando, ensinando vocês aqui a virar milionário, nada disso, comprar um carro novo, nada disso, querido. Felicidade, saúde e realização, que eu acho que é o mais importante. No final das contas, todo mundo... Bom dia, João. Joia? No final das contas, a gente só tá buscando isso, gente. A gente só busca realmente ser feliz, uau, ter saúde e ser realizado. As pessoas ficam por aí tentando virar milionário, tentando construir a casa dos sonhos. Tudo isso, no final das contas, a gente chega a quê, gente? A realização. Realização. A gente quer ser pessoas realizadas. A gente quer ser pessoas que vivem tranquilas. A gente quer ficar livre dos problemas financeiros. A gente quer ficar livre de todos os problemas que nos atormentam. Mas, no final das contas, a gente só quer ser feliz, realizado e saudável. Isso aí é o que todo mundo precisa. Todo mundo precisa. E por isso que eu tô falando isso aqui pra vocês. Agora, vejam só isso aqui. O que você imagina e conforme a intensidade que você imagina isso e a frequência que você imagina isso, isso tende a se manifestar e a mudar toda a sua bioquímica para aquele resultado que você imagina ou para aquilo que você visualiza, tá bom? Agora,
Christian, vamos entrar um pouquinho mais em imaginação. Eu queria começar falando, gente, de um experimento que foi feito o seguinte. Pegaram... Eu esqueci de trazer isso, mas eu vou fazer um vídeo gravando, vou deixar na descrição depois desse vídeo lá no YouTube o nome dos experimentos aonde que foi feito. Colocaram uns macaquinhos e umas bananas e de tal modo que eles conseguiam ler todas as vibrações, todo o processo neural desses macacos, tá? Para quem não sabe, deixa eu falar para vocês uma coisa. Todos os nossos pensamentos são impulso de energia. O que move a gente é a energia, tá bom? A gente come energia dos alimentos, que é realmente energia, vai para as mitocôndrias. Tudo isso, gente, é energia. O que faz o nosso braço levantar é a energia. A gente tem um pensamento, esse pensamento emite ondas elétricas, correntes, é realmente corrente elétrica. Essa eletricidade que você coloca o dedo na tomada e dá um choque em você. É muito semelhante a essa, tá? Eu vou entrar falando de energia porque tem mais de um tipo de energia, tá bom? Tem uma energia que se comporta como matéria e tem uma energia que não se comporta como matéria. Como assim, Christian? Tem uma energia que realmente é elétrons. E tem uma parte de energia que não é elétrons. Depois eu explico isso. Tá, mas nos nossos nervos realmente é impulso elétrico. E todos os nossos pensamentos constituem um impulso elétrico que se manifesta isso em ondas ao nosso redor. Então eles têm aquelas máquinas de ressonância magnética e conforme a gente pensa, a gente teve um pensamento, aquela área do nosso cérebro, ela ativa e começa a gerar um campo eletromagnético ali, e as máquinas de ressonância magnética conseguem o quê? Consegue perceber que aquela área do cérebro está ativa, aquela outra parte do cérebro está desativa e assim sucessivamente. Então eles pegaram aqueles macaquinhos e leram o cérebro dele, o movimento, a frequência, como o cérebro dele ativava e desativava se ele fosse lá e pegasse a banana. Fizeram isso várias vezes e gravaram isso. Aí colocaram um ser humano para fazer o experimento, mas só na mente. Então ele não pegava a banana, ele apenas imaginava que ele estava pegando a banana. Só que o cérebro dele tinha as mesmas funções de quando estava realmente fazendo o movimento de pegar uma banana. E não era nem ele que tinha feito o movimento. Era apenas dele ver o macaco fazendo isso e ele imaginar que ele estava fazendo isso, o cérebro dele despertava as mesmas ações que o macaco tinha despertado. Muito interessante, muito interessante. E guarda essa informação que ela vai ser muito útil quando a gente for falar de imaginação sintética, a diferença de imaginação criativa e imaginação sintética, certo? Outro experimento que é muito importante, gente, pegaram e isso para engasgou aqui. Atletas que treinam para corridas, para esporte, eles usam muito isso, a imaginação e a visualização do que eles falam. Pegaram atletas olímpicos e foi ligado a eles aparelhos sofisticados de biofeedback e falaram o seguinte, vocês precisam fazer a mesma prova, vocês precisam fazer o seu trajeto de corrida apenas na mente. Você ainda só vai fazer, fecha os olhos, imagina, e você tem que fazer o seu trajeto na mente. E interessante é que os mesmos músculos, os impulsos que eles tinham eram o mesmo como se eles estivessem fazendo essa prova realmente numa esteira correndo. Eram os mesmos mecanismos que ativavam no cérebro, eram os mesmos impulsos que iam para os músculos, só que eles estavam parados. Agora por quê? Gente, porque a mente, olha só, a nossa mente subconsciente, que comanda as funções do nosso corpo, ela não distingue o que é real do que é imaginário.
Então, de tudo aquilo que você imaginar, ela tende a entender que aquilo lá é uma realidade. E ela tende a transformar aquilo numa realidade física. Tá bom? E aí, o que influencia a nossa vida? Influencia o seguinte, gente. Quando a gente realmente fecha os olhos e se imagina uma pessoa feliz, alegre, disposta, o nosso cérebro não distingue se isso é real ou se é imaginário. Ele apenas guarda essa informação para se manifestar mais tarde. E todo pensamento que a gente tem, gente, tem uma influência na nossa vida. Então, quando a gente realmente para e fecha os olhos e a gente visualiza, a gente se imagina uma pessoa feliz, alegre, motivada, isso começa a se manifestar. Cris, como é que você faz isso? Gente, antes de fazer essa live, eu faço isso, tá bom? Eu fecho os olhos e imagino eu fazendo essa live com esse entusiasmo e tal, e começo a imaginar isso. E isso tende a se tornar real. Sempre foi assim? Não, eu não conseguia fazer live, eu tinha medo da câmera. Até que eu fiz isso, até que o cérebro comece a guardar e a gravar essa informação na mente subconsciente e depois começa a se tornar o quê? Começa a se tornar um hábito. Nós guardamos a informação, pega essa, nós guardamos a informação por imagens. Por imagens. Não é apenas por palavra, não é apenas a cognição, mas é as imagens. Sempre que a gente quer algo, sempre que a gente tem um objetivo, sempre que a gente tem uma meta, a gente precisa ter uma imagem. A gente precisa fechar os olhos e conseguir ver essa imagem. É assim que o nosso cérebro trabalha. E assim sucessivamente. Quer saber de uma coisa? Eu esqueci como é que é o nome disso. Fobia de lugar que tinha muita gente, gente. Fobia. Não é extremo. Eu não tinha fobia ao extremo. Eu não tinha um extremo, mas eu tinha, sabe por quê? Quando eu chegava em lugares que tinha muita gente, grandes eventos, eu começava a me sentir mal. Eu começava a querer entrar em pânico, eu começava a me sentir muito mal e chegava uma hora que parece que eu começava a ver coisas e eu tinha que sair daquele lugar. Tinha que ir lá pra fora, tomar um ar, respirar, dormir um pouco e assim por diante. Agora, Christian, por que acontece? Por que eu tô contando essa história? Essa história tem tudo a ver com imaginação, com guardar imagens na nossa mente e como é que isso muda a nossa vida. Tem tudo a ver, tudo a ver. Então presta atenção. Por muito tempo eu não entendia por que isso acontecia. Eu não entendia por que estava acontecendo aquilo comigo. Por que eu tinha aquela realização, aquele sentimento de quando eu estava em muita gente, até que eu li um livro, Escolham Ser Feliz. E esse livro estava explicando um pouco mais sobre como a nossa mente se forma, especialmente usar... essa livro tá brincando. Especialmente quando a gente é criança, tá bom? E foi o seguinte, quando eu era criança, a gente foi para um evento, se eu não me engano, lá no NASP. Foi eu, a minha mãe e minha irmã. E era um mega evento, tinha cantores, tinha até o Arautos do Rei, eu acho, na época. E eu me perdi da minha mãe. Tava minha mãe, tava minha irmã, a gente tava lá e daqui a pouco eu me perdi. Eu me perdi e comecei a entrar em desespero. E aí eu comecei a chorar, até que alguém me achou chorando, foi lá, buscou o pessoal da organização do evento, e aí foram lá na frente e falaram, tem um menininho aqui perdido e tal. E aí quando minha mãe me encontrou, eu tava lá chorando e tal, e tudo mais. Foi um momento bem tenso, bem triste, né? Mas foi traumático. Então pensa só o seguinte, sempre que a gente tem um evento desse, e no meu caso, o que eu percebo que aconteceu comigo, fica guardado uma memória assim na sua cabeça. Muita gente, tristeza, fica associado àquele sentimento ruim de estar perdido, de estar sem minha mãe. Fica guardado isso na minha cabecinha. E isso acompanha o resto da vida.
E por isso que toda vez que eu entrava em um lugar que tinha muita gente, começava a associar aquele sentimento que muita gente é trágico, eu tô perdido, eu tô sem a minha mãe e eu tô me sentindo muito mal aqui, eu preciso sair daqui. É um mecanismo que o corpo usa pra gente ficar protegido. Isso é um mecanismo natural. Agora, gente, como é que se liberta disso? Quantos aqui já. Eu até esqueci. Devia ter visto. Como é que a gente se liberta disso? Esse que é o ponto. Este que é o ponto. Por quê? Porque tem tudo a ver com isso. Fala aí, gente. O que vocês acham? Vocês que são todos ninjas aí, o que tem mais é 3 formação aqui que eu tô vendo. O que vocês fariam no meu caso? Vou ficar esperando aqui, por quê? Porque a resposta de vocês é muito importante. O que a gente faz num caso desse? A gente sente fobia de estar no meio do pessoal, da galera. A gente começa a se sentir mal. Começa a entrar em pânico. O que faz? Bom, enquanto vocês vão falando aí, eu vou falar o que eu fiz. Quando eu entendi isso, como diz o meu mestre Dr. Geia, gente, muito fácil, muito fácil. Ele sempre tem essa de falar que é muito fácil e o pessoal fica tudo bugado. Por quê? Porque realmente, olha só, nosso cérebro guarda fatos por imagens e por acontecimentos. E todos esses acontecimentos ficam guardados na nossa mente subconsciente. E é um mecanismo inconsciente. Não passa, isso não passa pelo nosso controle do consciente. Tá bom? Não passa mesmo. E isso é muito ruim pra gente, né? Quem que gosta de ficar no meio dos outros se sentindo mal? Ninguém gosta, gente. E em alguns outros momentos que a gente também não gosta de se sentir mal. Agora, como é que a gente faz? Como é que eu fiz? Para, relaxa e comece a se imaginar. Comece a se imaginar o que eu fazia, tá bom? Eu vou falar agora como é que eu fazia. Num lugar com muita gente, muito apertado, muita gente, muito barulho. Gente, quando eu começava a imaginar isso, eu começava a me sentir mal, me sentir uma angústia no peito. Era horrível. Era ruim. Era muito ruim. Só que eu tinha entendido que esse é o processo. Esse é o processo. Quando você visualiza, olha só, quando você visualiza, isso começa a mudar na sua mente. E isso começa a guardar novas lembranças na sua cabeça. E você não tem que entender como é que o seu corpo vai fazer isso, como é que vai acontecer todos os processos de A mais B mais C, e vai estudar bioquímica. Tem toda uma prova científica por trás disso e tal. Se vocês forem estudar bioquímica, epigenética, é tudo muito fantástico. Mas o que apenas você tem que fazer? Gente, eu apenas visualizava nessa situação. E a partir do momento que eu conseguia fechar os olhos e conseguia me estar bem no meio de todo mundo, na minha imaginação, foi aí, a partir desse momento, que eu comecei a, me sentir bem em muita gente, no meio de muita gente. E foi exatamente assim. Eu apenas visualizava, quando eu fechava, separava tempo para isso. Visualizava eu no meio de muita gente, me sentindo bem, me sentindo confortável, me sentindo alegre, uau! E repetia isso, repete. Imaginava isso com intensidade. E eu era feliz no meio. Gente, e simplesmente, bom, desapareceu. Por quê? Cria novas conexões na nossa mente. Então, ó, a visualização, e eu realmente me imaginava bem. Então, gente, o que a gente vai fazer? A gente realmente precisa imaginar e como é que a gente quer ser. Por exemplo, criação de felicidade. Gente, a gente cria a nossa felicidade? A gente cria a nossa felicidade.
Então tá, agora é o ponto de ser feliz. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Imaginação. Imaginação é um dos pontos mais importantes. A gente precisa fechar os olhos e a gente precisa ver o quê? Se imaginar pessoas felizes, calmas, leves, sem problemas. Uau, gente, isso é fantástico, isso é fantástico. E acontece o seguinte, o ponto é, quando você conseguir fechar os seus olhos e se imaginar no meio, o mundo caindo ao seu redor e você em paz, você tá ficando bom. Quando você realmente consegue fechar os olhos, imaginar a sua gratidão, imaginar a sua felicidade e você consegue agradecer por isso e você consegue ver isso na sua mente, pegar, nossa, realmente eu tô me sentindo muito bem. Enquanto você imagina, enquanto você visualiza, isso vai se tornar real na sua vida. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto Deus mantém esse universo, e isso vai se tornar real na sua vida. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso, tá bom? Gente, agora eu quero falar... Deixa eu ver aqui, eu tô sem meu horário aqui. Tá, mas eu vou falar aqui, não vou ficar olhando pro relógio não. Alguns pontos importantes que a gente precisa saber sobre imaginação. A gente possui dois tipos de imaginação que nós temos. A gente tem uma imaginação criadora, ou seja, a gente cria a própria nossa imaginação. A gente não está baseado nisso, em coisas que a gente viu, em coisas que a gente viveu, em coisas que outras pessoas falaram. A gente está criando isso, tá? Eu não vou entrar muito a fundo como que a gente cria isso, porque é bem legal isso. Isso aí dá matéria para uma semana. E a gente tem outro tipo de imaginação, que é a imaginação sintética. Christian, quem que deu esses nomes? Quem deu esses nomes foi Napoleão Hill, no seu livro Pense em Riqueza. Ele tem um capítulo que ele fala só sobre a imaginação e ele está falando sobre isso também. Então, olha só. A imaginação sintética é aquilo que a gente guardou na nossa mente de fatos que a gente viu, do que as pessoas falaram, de algum filme que a gente viu, de alguma imagem que a gente viu, de alguma experiência que a gente vivenciou, que a gente viu outros vivenciarem. E tudo isso fica guardado na nossa mente. E a gente para e começa realmente isso... A gente começa a guardar isso na nossa mente e a gente, às vezes até mesmo de modo inconsciente, a gente começa a imaginar isso. E o interessante é... Na maioria das vezes, a maioria das vezes é inconsciente, certo? A gente não tá totalmente, a gente não para num momento especial, relaxa, põe a mente em estado alfa e começa a imaginar isso. Não, a gente não faz isso, apenas a coisa corriqueira da nossa vida e a nossa vida segue o rumo, sei lá pra onde, de maneira que a gente não tem controle sobre isso, tá? Mas ó, lembrem disso. Imaginação criadora, imaginação sintética, desculpem. Tudo aquilo que a gente viu de outros, que a gente vivenciou, ou de fatos que a gente leu, de alguma coisa, tudo isso. Coisas que existiam de outras pessoas que a gente traz para nossa mente. Tamo junto até aqui? Então tá bom. Agora, como é que a gente faz isso? Por exemplo, falando de felicidade. Quando a gente vê alguém feliz, uau, como é que a pessoa é feliz, como a pessoa é alegre, como a pessoa passa por esse problema. Gente, isso é imaginação sintética, tá bom? E quando a gente pega isso que as pessoas viveram e traz para nossa vida, isso tem um poder muito grande. E é por isso que quanto mais a gente vê as coisas, quanto mais a gente estuda as coisas, quanto mais a gente vê os fatos, mais isso se manifesta na nossa vida. E eu queria contar um estudo que eles fizeram, o seguinte: já é provado e a comunidade científica toda sabe que não faz diferença nas suas ondas cerebrais, tá? Se medirem a intensidade do seu cérebro e das funções que são ativadas, não faz diferença se você está assistindo um filme e vendo uma certa imagem ou se você realmente está fazendo aquela imagem. Então, olha só,
se você tá assistindo filme onde a pessoa é alegre, é feliz. Nossa, ontem eu tava vendo um trecho de um filme. O cara encontrou a mulher da vida dele, mas pensa num relacionamento top, cara. Nossa, eu falei, cara, eu preciso de um desses. Tô precisando urgente de um desses. O nosso cérebro, ele, nesse momento que a gente tá vendo isso, e principalmente com essa questão de assistir televisão, que é provado também que há um bloqueio da nossa mente consciente, e as imagens e os filmes atingem diretamente o nosso subconsciente. Isso é mais sério do que a gente imagina, e a gente precisava guardar o que a gente assiste muito mais a sério do que a gente guarda hoje. Nosso cérebro não distingue se aquilo é real ou se aquilo está acontecendo com a gente, se está acontecendo com o outro. E é por isso, olha só, se a gente vê os outros fazendo, se a gente contemplar os outros fazendo, o nosso cérebro começa a imaginar como se a gente estivesse fazendo aquilo. Por isso que Jesus falou lá no Sermão do Monte: se um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, na sua mente já o quê? Escuta, quero escutar vocês. Já adulterou com ela. Ou seja, o processo do adultério, segundo Jesus, não é apenas a consolidação lá do ato, tá bom? Mas quando na sua mente você começa a imaginar aquilo, começa a nutrir aquilo, você já adulterou. É interessante isso? Interessante. Por que é interessante? Gente, porque que isso determina todas as coisas da nossa vida. Olha como é que a gente é. Puxa, quando a gente vê uma pessoa muito realizada em alguma área da vida, a gente tende a querer aquilo pra gente. Por quê? Porque aquilo transmite uma imagem de realização pra gente. E é interessante como a mídia usa tudo isso. Por exemplo, as pessoas têm na cabeça de que as pessoas ricas são muito felizes, muito realizadas, muito calmas, muito tranquilas. Gente, não tô falando nada contra a riqueza, tá bom? Não tô falando que vocês têm que virar pobre, nada disso. Tenham altos objetivos financeiros aí. Tomara que todo mundo que tá me assistindo fique milionário pelo menos. Mas, gente, não é isso que traz felicidade. Só que quando se cria o quadro que isso traz felicidade, uau! As pessoas buscam e começam a imaginar: quando eu tiver dinheiro, vou ser muito feliz. Isso acontece com todas as áreas da vida. Quando, por exemplo, esse é um ponto interessante como a nossa mente é formada. Quando você tem alguém que você admira bastante, por exemplo, se você tem um médico que você admira muito, uma pessoa muito otimista, te ajudou bastante, te motivou muito, ajuda muitas pessoas, tem uma vida estabilizada financeiramente, familiar e espiritualmente, uma vida de comunhão com Deus, você tende a querer ser parecida com aquela pessoa. Por quê? A vida da pessoa, quando você olha para a vida da pessoa, aquilo transmite para você e você começa a imaginar o seguinte: uau, se eu for como uma pessoa, eu vou ser realizada como ela, vou ser feliz como ela, vou ser tranquilo e vou ajudar os outros como ela. Você tende a querer o quê? A querer ser médico. E assim no meu caso, cara, eu já quis ser médico um tempo, mas não foi bem a minha praia no momento. Mas eu passei por momentos muito tristes na minha vida. E quem mais me ajudou? Cara, grandes coaches me ajudaram. E eu falei, cara, eu vou ser coach, velho. Vai ser isso, o que eu quero. E é o que eu tô fazendo agora. Mas, sempre que você guarda essa imagem na sua mente e você capta isso, isso começa a fazer você se sentir bem. E você tende a querer isso. Então, Cris, por que você tá falando tudo isso? Gente, ó, vamos voltar aqui. Vocês precisam, todos nós precisamos, realmente pensar, ver coisas que vão contribuir para o nosso crescimento, vão contribuir para o nosso desenvolvimento. É isso que a gente precisa ver. Porque tudo isso vai ficar guardado na nossa imaginação. Christian, então vamos recapitular. Então. A nossa imaginação cria e manifesta as coisas na nossa vida. Certos até aqui? Certos até aqui. A gente tem dois tipos. Gente, e a que a gente mais usa, essa questão de imaginação criadora, deixa isso para depois, que eu vou explicar isso em outra hora, porque é
A imaginação criadora é mais a faculdade que grandes gênios usam, grandes inventores usam. Eles ficam imaginando, imaginando, até que plim, vem a ideia e eles conseguem criar. É muito útil, mas eu vou falar outro dia. Mas a imaginação sintética, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, que faz, que leva a gente a imaginar certas coisas, vai ter um reflexo muito grande na nossa vida e tende a manifestar isso na nossa vida, tá bom? Agora, olha interessante, esse livro aqui, Mente, Caráter e Personalidade, ela fala principalmente como, olha só, como a gente pode ter doenças físicas causadas pela nossa mente. Doenças físicas causadas pela mente. Ou seja, a gente não tem nenhum problema físico, mas a gente acha que a gente está doente e a gente fica doente. E a imaginação da pessoa mata a pessoa. A história mais clássica de imaginação, né? Colocaram um condenado à morte. Falaram que ia tirar o sangue dele até ele morrer. Furaram ele e colocaram um baldinho, uma aguinha pingando assim, pink, 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 pra ele achar que era o sangue dele. E ele começou a imaginar que o sangue dele estava acabando e ele começou a se sentir mal e acabou morrendo. Essa história é clássica, mas é real. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom dia, Selma, tudo bom? Isso é uma história clássica, mas tem muitas outras histórias. Agora pense o seguinte, quando você começa a imaginar, isso tende a se tornar real. Quer saber de uma outra história? Napoleão conta no livro dele As Regras de Ouro de Napoleão Hill. Ele conta que havia uma certa mulher que começou a desenvolver um tipo de câncer. Ela foi no médico e tinha um câncer, era uma pelota assim, na região do abdômen aqui. E os médicos falaram, a gente vai tirar. E quando começaram a dar anestesia e ela entrou em estado total de inconsciência, aquele caroço desapareceu. Os médicos falaram, nossa, desapareceu? Então tá, não precisa operar. Não operou. Quando ela voltou à consciência, o que aconteceu? Voltou o caroço. E aí, olha só que interessante. Essa mulher, ela convivia com uma pessoa que realmente tinha um câncer daquele jeito, mas era um câncer real. E aí os médicos, um médico que já sabia dessa questão, falou o seguinte, já sei o que a gente vai fazer. Deu anestesia de novo, fez um cortezinho, enfaixou ela e falou, ó, você tem que manter isso enfaixado. E ela começou realmente a achar que ela tinha sido operada, o câncer tinha sido tirado e agora ela estava curada. O que aconteceu? O caroço desapareceu. Depois que tirou os enfaixamentos, o câncer desapareceu da vida dela. Não tinha mais caroço nenhum. Por quê? Porque ela imaginava, por ver a outra pessoa com câncer, ela imaginava que ela tinha o câncer também. E aquilo lá estava prejudicando ela, estava prejudicando realmente, gente. Doenças, olha só, doenças criadas por imaginação são tão reais quanto realmente se você tivesse a doença. Doença imaginária mata? Mata, gente. Mata. Tudo que se você se imaginar mal. Eu até não ia zoar com isso, mas eu vou falar. Gente, não vou falar não. Não se imagina ruim. Agora, se você começa a ficar vendo muito filme de gente doente, gente morrendo, ou você vive com gente que está doendo, isso tende a transmitir para sua mente que a coisa tá mal. E se você se imaginar muito doente, se você se imaginar muito mal, com a intensidade certa, com o tempo certo, gente, você vai ficar doente. Tão certo quanto o ar que eu respiro. E nesse livro aqui, depois se vocês quiserem comprar ele vai contar várias histórias, eu não vou contar todas hoje, porque não vai dar tempo. Mas as doenças que você imagina tendem a se tornar real. Quer fazer um experimento com esse? Comece a imaginar que sua perna tá doendo. Mas tá doendo muito, né? Imagina, comece a imaginar sua perna doendo. Se você imaginar pelo tempo certo, com a intensidade certa, cara, sua perna vai começar a doer.
Você vai conseguir começar a sentir aquela pontadinha na sua perna, e quando você pisar no chão vai começar a doer. E sua perna vai ficar doendo. Fica doendo. Não tem como fugir disso. A nossa mente tem esse poder. Agora, quando a gente começa realmente a se imaginar bem, cara, eu não tô feliz hoje, eu não tô animado, ou eu tô com uma dor na perna, ou eu tô com uma dor na cabeça. Quando a gente começa a se imaginar bem, isso tende a se tornar real na nossa vida. E é verdade, é verdade. Exatamente assim. Por quê? Porque eu uso isso e eu sei, e eu conheço isso. E a gente está desenvolvendo, principalmente com o Dr. G. O Dr. G tem vários cursos, ele é um grande médico. Tem centenas de casos, por exemplo, de cura de câncer. Cura de câncer. E alguns dos tratamentos não é nada mais, nada menos do que realmente fazer a pessoa entender os mecanismos que o corpo funciona e transmitir essa ideia de que Deus tem toda a realização e Deus opera esse milagre e os milagres começam a acontecer. Gente, o que um coach, o que um mentor faz? Ele nada mais transfere para o seu mentorado ou o seu coach as ideias, os impulsos de pensamentos, a imaginação, fazer ele imaginar que realmente ele consegue atingir aquele resultado. Esse, por exemplo, é o meu papel. Quando eu faço isso com o mentorado, os resultados faz assim. A Lucy tá falando que tem muitas pessoas sugestionadas. Tem, exatamente. É isso que eu tô falando agora, Lucy. E isso tanto pro bem quanto pro mal. A gente pode induzir uma pessoa a ficar doente? A gente consegue induzir uma pessoa a ficar doente, sim. Se a gente começar a falar muito que a pessoa está doente, muito que a pessoa está mal, várias pessoas e com a intensidade certa, ela começa a se sentir mal, sim. Tem até um experimento no Pense Enriqueça que fala isso. Agora, se a gente começa realmente a falar que a pessoa está bem, que a pessoa está melhorando, que a pessoa está evoluindo, pela sugestão, ela começa a se tornar isso real na sua vida. E é aqui que entra o ponto importante que é, agora entenda isso aqui, autossugestão. Napoleão Hill trata esse ponto principalmente no ponto da realização pessoal. Napoleão Hill é o cara da realização pessoal, principalmente quando se fala de questão financeira. Mas o que ele escreveu aplica a todas as áreas. E ele vem explicando o que? Autossugestão. O que é autossugestão? É que eu tava falando pra vocês que eu fiz quando eu tava com fobia de estar num lugar com muita gente. É o que eu fiz pra conseguir gravar vídeo todo dia, gente. Que eu travava todo dia. Eu não conseguia gravar vídeo. O que faz, gente? Autossugestão. O que seria isso? Fecha os olhos, começa a imaginar você fazendo aquela atividade ou você sendo como você deseja ser. Quanto tempo a gente precisa fazer isso? Gente, pelo menos umas meia hora por dia. Aí, Christian, eu não tenho meia hora. Gente, meia hora da sua vida muda a sua vida. Sabe por que você acha que não tem tempo? Porque tem um monte de coisa pra fazer. Porque tem que cuidar dos filhos. Porque tem que trabalhar demais. Comece a imaginar a sua vida com mais tempo livre, com mais dinheiro, com mais tranquilidade. Isso vai se tornar real. Agora, façam isso. Ellen White foi quem escreveu esse livro aqui e é uma das minhas autoras favoritas e é uma das autoras mais traduzidas no mundo até hoje. Ela fala o seguinte: nos faz extremamente bem passar o quê? 1 hora por dia, pelo menos 1 hora, imaginando a vida de Cristo. Imaginando a vida de Cristo. E isso que eu tô falando tá no livro Desejado. E ela fala o seguinte: usem a imaginação de vocês para contemplarem Jesus passando por seus momentos, Jesus fazendo seus milagres e especialmente as cenas finais de sua vida. Ele passando pelo Calvário, ele sofrendo a agonia, mas naquele momento ele realmente em paz. Realmente naquele momento
os soldados crucificando ele, e ele falando, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E isso começa a se transmitir para a sua vida. E assim a gente é transformado pela contemplação. Gente, é a lei da contemplação. Todas as imagens que passam na sua mente vão te transformar. E esse ponto sobre Jesus é extremamente importante. E quanto mais eu faço isso, mais calmo, tranquilo e comunhão com Deus eu quero ter. Porque quando eu realmente imagino como Jesus agia, isso começa a se tornar uma realidade na minha vida. E além da conexão que gera, que eu vou falar outro dia sobre isso aí, quando você imagina na outra pessoa, mas isso gera uma conexão. E eu começo a absorver aquelas características. Então é isso aí. Gente, agora, como é que a gente vai fazer terminar a tarefinha de casa? Gente, separa 30 minutos. 30 minutos, fecha seus olhos. Como é que eu faço? Senta numa posição confortável, cruza as pernas, senta numa cadeira. Só não faz deitado, que deitado não costuma funcionar muito. Por quê? Porque quando você relaxa demais até deitado, começa a vir muita imagem na minha cabeça e eu não consigo controlar bem deitado. Tem gente que ensina isso deitado, mas eu não uso isso. Mas sentado ou de pé, relaxa, respira fundo e começa. Respira fundo, devagar, lentamente. E começa a deixar sua imaginação voar. Imagina realmente aquilo que você quer para sua vida. Imagina realmente você feliz, realmente uma pessoa realizada. E conforme você se imagina assim e você se vê assim, isso vai começar a se tornar uma realidade na sua vida. Seu cérebro vai começar a buscar fatos e circunstâncias e pessoas e tudo aquilo que você precisa para tornar real aquilo na sua vida. Christian, eu não sei como é que eu vou me sentir realizado. Eu também não sei. Eu só sei que se você fizer isso que você está falando, você vai encontrar o caminho. Você vai encontrar o caminho para realizar aquilo que você quer. Christian, eu não sei como é que eu vou sarar dessa doença. Eu também não sei. Bom, eu até sei porque eu já estudei muito epigenética, então eu sei, mas tudo bem. Mas o que eu quero saber é o seguinte: o caminho pelo qual você vai sair é só você que vai trilhar, não é só eu. Mas quando você faz isso, seu cérebro começa a buscar fatos, circunstâncias, começa a achar e procurar e enxergar tudo aquilo que você precisa para tornar aquela característica real na sua vida. Então faz quanto tempo, gente? Meia hora por dia. Isso é tarefa de casa. Eu tô fazendo isso separando uma hora para fazer isso. Outra coisa que eu faço, eu escrevo, realmente. Eu escrevo, esse aqui é um dos caderninhos meus que eu escrevo. E eu leio em voz alta, fecho os olhos e começo a imaginar aquilo como uma realidade da minha vida. Principalmente paz, muita paz no coração, muita realização, muita saúde. E eu vou ensinar vocês a fazer isso num outro dia, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Com a maior riqueza de detalhes possíveis. E realmente isso vai ser fantástico. Tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. E agora vamos lá pros comentários. Eu vi um monte de comentário legal aqui. Principalmente Zulema. Eu tenho medo de rio. Não gosto de praia. Meu povo contava história de cobra que comia gente. Eu não consigo me ver livre. Pra mim tem uma enorme cobra que vai me pegar. É muito medo. Olha que interessante isso. Zulema tá falando pra gente que é o seguinte: quando ela era criança, contavam histórias que tinha uma grande cobra que comia a gente lá no rio, na praia, e ela tem muito medo por isso. Mas isso acontece exatamente por isso. Seu cérebro guarda essa informação que lá no rio tem uma cobra, e principalmente porque você era muito pequena, essas informações elas se cristalizam, principalmente do 0 até os 12 anos. É o período onde mais se cristaliza coisas ali. É como se a gente tivesse um barro. Já mexeram com barro? Você pega a terrinha, mexe com ele, faz o barro, faz bolinho de barro, faz bolinha para tacar no estilingue, faz vasos.
Só que quando aquilo ali seca, aquilo ali fica duro, não dá para movimentar mais. E é mais ou menos assim o nosso caráter. As informações que a gente vive ali até os 12 anos, elas são muito mais suscetíveis de ser guardados. E precisa mais de quê? Precisa de uma intensidade maior para amolecer e se transformar. Então, por exemplo, no meu caso que eu tinha... eu tinha pavor de estar no meio das pessoas, é uma intensidade maior para aquilo lá amolecer. É possível pegar um barro duro e amolecer ele? É possível, só que dá mais trabalho. Entende? Só que é possível? É possível, é possível. Agora, Zulema, como é que você vai fazer? Se você quiser realmente estar livre disso, você vai ter que fazer o processo que eu te falei. Primeiro, escreve no papel. Você tem que começar a escrever e agradecer por realmente estar bem na praia, realmente gostar. Se você quiser isso, se você não quiser, tá tudo bem, tá bem. Mas se você quiser mudar essa característica, você tem que começar a escrever e descrever como você gostaria de se sentir na praia. Você realmente gostaria de se sentir bem? Gostaria de surfar? Outro dia eu fui lá, inventei de dar uma de surfista lá. Arrumei uma pranchinha e falei, agora eu vou virar surfista. E as ondas quase me mataram, quase quebrei uma costela, quebrou a minha prancha, mas foi pura diversão. Eu vou voltar lá naquela praia ainda, eu vou surfar. Mas é uma questão que eu quero. Então, se você quiser ficar livre disso, ótimo. Ótimo. Se você não quiser, também tá tudo bem. Agora, como é que você tem que fazer? Você tem que começar realmente a... Por que eu falo escrever? Você consegue pensar melhor e sintetizar no papel aquilo que você quer. E depois o que você vai ter que fazer? Você precisa fechar os olhos e conseguir se imaginar bem lá no mar, na praia ou no rio. A hora que você conseguir guardar essa informação depois do tempo certo, da intensidade certa, de você se imaginando totalmente bem, tranquilo, em paz, curtindo o rio, pulando de bico, virando mortal. Você talvez não vai ter essa intensidade toda de gente jovem, mas quando você consegue realmente se imaginar tranquila, descendo boia rio abaixo pelo rio, quando você realmente conseguir ver isso e sentir, e a qualquer momento que você lembrar de rio, se imaginar, você se sentir bem, você vai conseguir vencer isso daí. E você vai conseguir voltar aí pro rio e sem essa enorme cobra que vai querendo te pegar e que te faz medo, tá bom? Isso fica pra todo mundo, tá? Deixa eu ver mais algum comentário aqui. Ocorreu um bloqueio, sim, ocorreu um bloqueio. Esse comentário foi bom. A Zulema tá falando que eu troquei o galo pelo cachorro. Não, o galo hoje teve férias, é segunda-feira, é o dia de folga dele. E o cachorro assumiu aqui os efeitos sonoros. O passarinho também, eu tô contratando ele tá cantando ali agora, mas é que eu pago bem. Por isso que ele canta. Ah, sim, ó. A Suelen tá falando um negócio muito importante aqui, que a gente não precisa ficar pensando no dinheiro, mas realmente se sentir realizado, se sentir... pensar em buscar a prosperidade e se transbordar para ajudar o próximo. Realmente, isso total. Total, você precisa realmente buscar. É isso que a gente realmente busca, na verdade. A gente busca dinheiro porque dinheiro vai trazer esses status. Quando você tá sem dinheiro, todo mundo olha para você com coitadinho, com pena de você, como um fracassado. Quando você realmente tem dinheiro, as pessoas, nossa, cara, puxa, que coisa boa, porque a gente precisa de dinheiro para viver. Mas é realmente isso aí, a gente tem que buscar prosperidade, não somente dinheiro. Mas eu quero falar outro ponto para vocês. Quando vocês têm uma meta financeira, vocês precisam pensar nela também. E o processo é mais ou menos semelhante a isso. Vocês querem ganhar, sei lá, pessoal aqui, quanto vocês querem ganhar, gente? Já que vocês estão online aí, fala aí, quanto é que vocês querem ganhar por mês? Quanto vocês pensam em ganhar por ano? Que eu não sei quanto vocês queriam ganhar, mas tá bom, vamos falar um salário aí que ficaria. Para uns é pouco, para uns é muito, 10 mil por mês.
Quando você começa a pensar e a imaginar na sua vida ganhando 10 mil reais por mês, a sua mente começa a buscar fatos e você começa a encontrar caminhos para aquilo se tornar real na sua vida, certo? E você começa a encontrar pessoas que vão te ajudar, você começa a encontrar o caminho. Então, essa questão financeira também é importante ter metas, sim, mas façam isso que o processo é semelhante. O processo é muito semelhante, tanto na questão financeira, quanto na questão emocional, quanto na questão física. É o que a Bíblia fala. Assim como a gente imagina na nossa mente, assim a gente é. Não tem como negar. Christian, mas e os resultados que você tem hoje? Sim, os resultados que eu tenho hoje é que eu não consegui mudar ainda. Por quê? Porque isso é um processo de crescimento. Isso aqui não é um passe de mágica que a gente fala escarabim e blim, nossa vida vai mudar em segundos. Não, isso é um processo contínuo. E, que eu volto a dizer, quanto mais foco a gente tem, com maior intensidade, mais rápido isso se manifesta na nossa vida. Agora, a nossa vida, peguem essa, a nossa vida é igual uma escultura, tá bom? Lembra um personagem brasileiro que é uma inspiração muito pra mim, né? Aleijadinho. Perdeu as mãos e continuava trabalhando. Aleijadinho, ele pegava um bloco de pedra sabão, na pedra que ele trabalhava. Primeira coisa, ele imaginava como é que ele ia dar forma àquilo, como é que era a escultura que ele ia fazer. E isso é um ponto muito importante que a gente precisa ter. A gente precisa ter na nossa mente essa imagem. Nossa mente trabalha por imagem. A gente precisa ter uma imagem clara de onde a gente quer chegar. E era isso que ele fazia. E ele começava a imaginar, puxa, vai ser assim, o pano da roupa vai ser assim, o braço vai ser assim, o olhar vai estar assim, o rosto vai estar virado. E ele começava a imaginar e ele via todos os detalhes. Ele conseguia ver todos os detalhes. E aí ele começava a obra. Porque ele tinha aquela visão, não significava que a obra ficava pronta em 2 minutos. Mas ele precisava daquela visão para começar a dar forma. E aí ele lá pegava o formãozinho dele, pegava o martelinho e começava a bater. E começa a bater, 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 e vai dando forma. Assim é a nossa vida. Tá bom? Eu quero deixar para você, para terminar, eu quero deixar isso para vocês. A nossa vida é uma vida que nós nos esculpimos, nós construímos a vida que a gente quer, independente do patamar que a gente quer chegar. Independente, não interessa se é na questão financeira, em todas as questões, a gente dá rumo para nossa vida. Nós somos os senhores, é a gente que está no piloto do nosso avião. E ele vai te levar, e é a gente que decide para onde a gente quer ir. Tá? E assim, a gente precisa ter essa imagem e cada dia a gente começa a bater e se esculpindo, se esculpindo, se esculpindo, até que realmente um dia a obra está pronta. E assim é a minha vida. Eu não sou uma obra pronta. E ninguém é. Por quê? Porque isso envolve evolução. E sempre que a gente atinge um ponto, a gente vai querer atingir um ponto maior. Isso é a lei da evolução. Deus cria a gente para ter sempre, sempre, sempre mais vida, mais felicidade, mais abundância e mais prosperidade. E é por isso que até na eternidade a gente vai continuar evoluindo, continuar crescendo. E isso é fantástico, né, gente? Isso é fantástico, isso é fantástico. Isso é fantástico. Gente, um abraço para vocês. Que Deus abençoe vocês e que vocês realmente fechem os olhos e consigam imaginar, se enxergar vendo realmente muita felicidade, muita paz, muita realização, muita saúde, muita prosperidade. Isso para todos nós. Isso vai se tornar uma realidade. Já se tornou, amém? Então digita um amém aí, concordando. E é nóis, gente. Amanhã a gente se encontra aqui em torno das 7h57. E espero que Deus abençoe muito seu coração, com muita paz, muita felicidade, muita alegria. E dê uma ótima semana, com muito trabalho e com muita paz. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Obrigado por me assistir até aqui, obrigado por compartilhar.
levo todos vocês no meu coração. Forte abraço e até amanhã.